A pandemia apenas deixou mais evidente a fragilidade do suporte que é oferecido à população pelo Estado. A crise externalizou pontos muito críticos da falta de gestão pública do país. E como o brasileiro já carregava uma insatisfação antiga, a situação pandêmica só potencializou isso e será mais um combustível para alimentar revoltas políticas. Algumas dessas emoções já estão reverberando. Recentemente, houve uma série de atos em Brasília a favor do presidente Jair Bolsonaro e críticos à atuação do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, profissionais da saúde promoveram manifestações para lamentar o número de vítimas pelo novo coronavírus e reclamar da atuação do chefe do Palácio do Planalto diante da pandemia. Não à toa, desde o primeiro registro da Covid-19 em território nacional, no fim de fevereiro, o Brasil é um dos países do mundo que mais registraram protestos. O presidente tem recebido duras críticas acerca da condução do país durante a crise. Entre elas, destaca-se justamente a falta de habilidade política, a criação do dissenso sobre questões sensíveis à saúde e a inabilidade em se comunicar com a população. Soma-se a isso a forma drástica de saída dos ministros Luiz Henrique Mandetta, Sérgio Moro e Nelson, do governo e os fatos envolvidos. Fatalmente, a conta do Brasil pós-pandemia cairá no colo de Bolsonaro. E a população poderá sair às ruas mesmo que a Covid-19 não seja completamente erradicada do país. Tão certo quanto os reflexos da pandemia é a insatisfação de um povo que se sente desamparado. Os cidadãos têm compreensão quanto à necessidade de suportar certo grau de sofrimento, aceitam determinadas perdas como resultantes da própria pandemia e excusam o governo por tais perdas. Contudo, a partir do momento em que a compreensão das perdas deixar de refletir efeito direto da pandemia e passar a demonstrar inabilidade do governo em contornar a situação, não será o risco à saúde que impedirá o povo de buscar ser ouvido mediante manifestações populares intensas. Além da possibilidade de mais manifestações, o Brasil pode ver uma polarização ainda maior entre a população, o que pode ser um risco. Além do vírus que se tornou inimigo, temos um outro inimigo, que é a divisão estrutural da população, o que se torna mais grave para a construção de uma sociedade mais justa, solidária, equilibrada e estruturada. Se nós rompermos com a democracia, que é a ápice da qualidade de vida, geramos desequilíbrio para todos. A reivindicação de direitos vai surgir de forma muito forte. O que estamos vendo é que a pandemia está revelando que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e tem complicações muito sérias. Uma vez que a população sentir com profundidade a carência desse direito, acredito que os protestos devem surgir em uma situação de pós-pandemia, ainda que haja um desequilíbrio sanitário. Caridade política em tempos de Covid-19. Quando doações provenientes de agentes públicos e políticos podem ser consideradas crimes eleitorais. A atual pandemia mundial que nos assola causa danos ainda maiores àqueles que estão em situação menos favorecidas. As dificuldades financeiras se tornam ainda mais drásticas no momento atual da crise, com o aumento das suspensões de contratos de trabalhos, demissões e quedas das vendas e serviços de milhares de trabalhadores autônomos. Com o cenário calamitoso para a economia, surgem cobertos com o manto da bondade políticos e pré-candidatos benfeitores doando cestas básicas, produtos de higiene, remédios e outros serviços aos mais carentes. A legislação vigente que regula as eleições, Lei 9.504/97, Lei das Eleições, aborda em seu artigo 73 diversas condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Dentre elas, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios. No entanto, no parágrafo 10, temos a seguinte exceção: no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos da calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei já em execução orçamentária no exercício anterior.
caso em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Fato elementar que garante a distribuição dos benefícios aos desassistidos foi garantido com a aprovação do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional, publicado em edição extra do Diário Oficial da União do dia 20 de março. Portanto, ainda que a conduta pudesse ter algum vício, a aprovação do estado da calamidade tornou lícita e distribuição por agentes públicos. Resta esclarecer que as leis das eleições abordam especificamente sobre os agentes públicos, ato exclusivo realizado por parte da administração pública, não falando sobre prefeitos e vereadores, excluindo-os dos agentes vedados. Ainda que legal, o ato de distribuição dos bens por prefeitos, vereadores e pré-candidatos é preciso ficar atento ao crime de corrupção eleitoral no artigo 299 do Código Eleitoral, que diz: dar, oferecer, promover, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar o voto e para conseguir promover a abstenção. Ainda que a oferta não seja aceita, pena reclusão até de 4 anos e pagamento de 15 dias a multa. Generosidade e solidariedade são características do povo brasileiro. Contudo, é preciso todo cuidado com os espertalhões, que querem retribuição eleitoral neste momento difícil. Ainda que legalmente autorizados, os políticos e interesseiros oportunistas não podem transformar momentos difíceis em oportunidades de angariação de votos. O país tem passado por muitas turbulências nas últimas semanas, em razão de uma situação nunca antes vivenciada pela atual sociedade. Um vírus com grande facilidade de contágio e considerado altamente perigoso para as pessoas que possuem algum tipo de comorbidade. No entanto, o novo coronavírus tem tomado conta do noticiário tanto nacional quanto internacional, retratando o impacto imensurável na vida de todas as pessoas. A Covid-19 começou a produzir seus efeitos, não somente pelas incertezas, mas pelo modo também do fechamento de estabelecimentos comerciais, órgãos públicos e de todos os locais em que havia aglomeração de pessoas, gerando consequências econômicas para empresas e automaticamente concebendo um aumento substancial do desemprego no Brasil. No Brasil, em ano de eleições municipais, não tardaria para que alguns políticos começassem a usar o sofrimento da população com viés eleitoral, para angariar votos pela polarização política que buscavam criar em torno do tema. Esse fato culminaria em trazer para o cenário político nacional situações inusitadas e até então incomuns. No Brasil e na América Latina, o que se afirmava nas 2 últimas décadas era a existência de um presidencialismo de coalizão, que concentra poderes nas mãos dos presidentes dos países, com ou sem uso do braço militar. No entanto, o que se tem observado no Brasil, na pandemia do coronavírus, é um isolamento político do presidente pelos demais poderes da República. Há muito tempo, não se viu um vice-presidente contrariar e mandar não cumprir ordem de um presidente da República, como ocorreu recentemente. No último dia 25 de março, Mourão foi a público para desautorizar Jair Bolsonaro, com relação à orientação deste dada em pronunciamentos no dia anterior para que a população voltasse às ruas e reabrisse os comércios durante a pandemia. Também não havia, na história recente do país, um caso de um presidente da República decidir demitir um ministro de Estado, mas, no mesmo dia, voltar atrás, por pressão dos presidentes das 2 casas legislativas, do STF e dos militares, como ocorreu no último dia 6 de abril. Era igualmente incomum ter um ministro da Saúde falando para a população não dar ouvidos ao presidente da República e mandar que as pessoas sigam as orientações dos governadores dos estados, como aconteceu nesse mesmo dia 4. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, alguns estudos criticavam a sua intromissão indevida na seara política, outros a sua condescendência com as elites políticas. As forças e as fraquezas da Corte Constitucional Brasileira foram objeto de pesquisa que fiz durante 4 anos e que recentemente publiquei o livro O STF na Política e a Política no STF: Poderes, Pactos e Impactos para a Democracia.
Decisões fracas. Com o cenário causado pelo Covid-19 em território nacional, foram iniciadas diversas medidas restritivas de circulação, na forma de isolamento social e de quarentena, adotada em todos os Estados-membros da Federação para conter o avanço da disseminação do vírus, bem como a restrição ao comércio, sendo que apenas alguns estabelecimentos tidos como essenciais poderão permanecer em funcionamento. A grande questão hoje noticiada diariamente, trazida no âmbito jurídico, é acerca da atribuição de competências para definir qual ente federativo possuiria ou não legitimidade para implementar medidas de política sanitária, ou seja, medidas restritivas para a contenção da disseminação do coronavírus. É dizer, a União deve se ater a estabelecer medidas em âmbito nacional, os estados no âmbito estadual e assim por diante. A problemática hoje apresentada corriqueiramente nos veículos midiáticos tem sido aqui, por embates políticos de questão ideológica, a harmonia na divisão das atribuições não tem sido respeitada. Vemos atualmente a chefia do executivo na esfera federal em dissonância com a administração pública nas esferas estaduais e mesmo municipais. É risco que se corre ante tal cenário é da judicialização do problema, isto é, tem que se recorrer à função judiciária para determinar qual ente federativo possui ou não a atribuição para estabelecer qual medida de polícia sanitária pode ou não ser tomada. O que não se pode ser sustentável. É tempo de grave crise sanitária e econômica, devendo estar as funções estatais alinhadas no combate ao bem comum, a pandemia causada pelo Covid-19. A judicialização da questão para decidir quais medidas podem ou não ser tomadas por conta de mera discussão política causa grandes danos à luta enfrentada diariamente pela própria população brasileira no combate à pandemia em solo nacional. Haja vista que fica à mercê de uma decisão que pode demorar certo tempo para ser adotada. Tempos de crise que exige eficiente e responsável tomada de decisões por partes de nossos representantes eleitos. Somente poderão ser superados com a harmonia nas questões de políticas públicas. A mercê que traz o atual meio político não pode prevalecer, sob pena de colocar em risco a saúde pública e o agravamento do já caótico cenário de crise. É tempo de responsabilidade e maturidade na tomada de decisões.